Rafael e a Maria Cláudia vão apresentar o trabalho Economia do Crime e o Patrimônio Cultural e Bibliográfico Brasileiro, possíveis mudanças na Lei 5.471 de 1968 e no Código Penal. Boa tarde a todos. Na verdade, antes de iniciar a apresentação do trabalho, eu queria esclarecer que esse trabalho é fruto de uma inquietação nossa, de alguns profissionais da área, que tentando fazer com que os nossos estudos, os nossos conhecimentos pudessem ser, de alguma forma, agregados a um instrumento de combate ao tráfico ilícito. Nós participamos de um encontro em São Paulo, organizado pela Biblioteca da FAO, com a Marilis, que está aqui, também autora do nosso trabalho. E, a partir desse encontro, a gente resolveu, então, fazer a análise tanto da Lei 5.471 de 68, quanto de dispositivos do Código Penal para tentar auxiliar no combate ao tráfico ilícito. Patrimônio Cultural e Bibliográfico Brasileiro, investigação conceitual. Mas antes de começar o slide, eu queria só falar mais uma coisa, que, na verdade, a gente fez essa análise dessa lei e do Código Penal, porém, o que a gente quer, na verdade, é que fique claro que essa é uma atitude voltada para que outros também possam fazer esse tipo de ação ou outras ações voltadas para o combate ao tráfico ilícito, do furto, do roubo, do que seja, tá? E a gente, a partir da questão, a gente partiu da questão conceitual, de um levantamento bibliográfico e análise conceitual, para poder atuar no Código Penal de forma atualizada, né? Que essa lei é de 1968, então ela tem 50 anos já de promulgada, é uma lei desatualizada, que cita, por exemplo, os órgãos que nem mais existem. Então, a gente partiu do conceitual para a lei e com a nossa experiência prática, tanto de termos sido furtados, nós na Fiocruz, a Marilis na USP, outras instituições que estiveram nesse evento, e o Rafael a partir do estudo de doutorado. Então, partindo da questão conceitual, a gente tentou buscar alguns conceitos, tanto relacionados ao patrimônio cultural, quanto ao patrimônio bibliográfico, documental, conceitos que se correlacionem nesse sentido. Em primeiro lugar, a gente tentou trabalhar aí com a Constituição, né? Isso. Aí é a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 216, que vai estabelecer o conceito de patrimônio cultural para a nação, para o Brasil. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. E aí ele enumera, a gente salientou aí 2 pontos, o 3 e o 4, que nos cabem enquanto acervo de patrimônio bibliográfico. As criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Um outro conceito aí que a gente também recuperou foi o conceito estabelecido pela Márcia Rodrigues, né? Que está aqui hoje, né? Eu vi ela aqui na mesa da manhã, exatamente. Então, qual que foi essa proposta, assim, antes de continuar? Buscar vários conceitos que se associem, que no geral, a gente pôde perceber que o conceito de patrimônio bibliográfico ele ainda não está totalmente produzido, né? Existem contribuições de várias pessoas pensando sobre isso, mas ele não é um conceito fechado. E aí você consegue observar, a partir do levantamento desses conceitos, características que vão agregar no produto final. Para Márcia Rodrigues, então, patrimônio cultural pode ser definido como conjunto de manifestações de uma comunidade, incluindo suas práticas, costumes e valores, expressões artísticas e culturais, lugares e objetos, que é passado de uma geração a outra.
é constituído dos mais diversos elementos e se apresenta convencionalmente dividido em patrimônio imaterial e material, onde se entende por patrimônio material tudo que está relacionado aos modos de fazer, pessoas, técnicas, habilidades, os valores, as crenças, e por patrimônio material, os produtos da criação humana, como os artefatos, objetos e construções, por exemplo. O patrimônio material, por sua vez, pode ser constituído de diferentes categorias de elementos, dentre os quais se encontra o patrimônio cultural. Nesse sentido aí do texto da Márcia, ela vai dizer que o patrimônio documental, você tem aí o patrimônio bibliográfico associado muitas vezes ao patrimônio documental, e em outras vezes eles são conceitos diferentes, abordados de forma diferente, né? Em separado. No artigo 1º também do Decreto-Lei do IPHAN, de 37, ele vai dizer que constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país, de cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Então, aí, em 1937, a gente já tem presente no decreto 25 do IPHAN a consideração sobre o acervo bibliográfico enquanto patrimônio. Quanto à independência das definições do patrimônio bibliográfico e documental, Jarmilo e Marinha Agudelo, eles vão dizer que o patrimônio documental, como o patrimônio bibliográfico, como parte integrante do patrimônio documental, ele está conformado por um tipo de documento com características próprias, fundamentalmente determinado por sua informação de caráter bibliográfico, que significa que é produto de um processo de edição reproduzido em escala, com fins de distribuição ou comercialização, além de criado intencionalmente por seu autor a qualquer época. Esse tipo de patrimônio, historicamente, tem sido conservado e organizado por bibliotecas. Então, aí a gente tem um conceito que diz, que expõe características, por exemplo, que nos anteriores a gente não observou. Então, por isso, a busca e a tentativa de recuperação do maior número possível de representação do que seria o patrimônio cultural bibliográfico. Para Rodrigues, um ponto de apaziguamento entre as definições está em o patrimônio documental como um todo poderia ser categorizado como patrimônio documental arquivístico, patrimônio documental bibliográfico, documental audiovisual, documental cartográfico, patrimônio documental digital e assim por diante. Nesse caso, eu gostaria de dizer que o patrimônio documental arquivístico, bibliográfico, audiovisual e por aí vai, ele está muito presente na tipologia arquivística. Se vocês pegarem o dicionário, por exemplo, do Arquivo Nacional de Terminologia, vocês vão ver que esses conceitos estão lá presentes. Mas na área das bibliotecas, isso não é uma coisa assim tão consolidada e tão esclarecida com essa divisão. Esse já foi. Patrimônio bibliográfico, esse também já foi. Rafael, tu pode apertar o botão. Tá? Considerando a discussão... Esse não foi. Considerando a discussão sobre o conceito de raridade... Acho que eu pulei um. Pulei, tá bom. Me controla. Patrimônio bibliográfico, temporalidade de local de produção e publicação dos documentos, assim como a sua relevância histórica e cultural para o país, diz que é componente desse tipo de patrimônio o conjunto de bens culturais de natureza bibliográfica, manuscritos, incunábulos, livros, periódicos, mapas, folhetos e obras de referência, cuja raridade a eles atribuído reconhece seu valor para a história e a memória do país ao longo dos séculos, os quais foram elaborados, publicados e utilizados por seus cidadãos dentro do próprio território. Também integram o patrimônio bibliográfico as criações impressas que tratam do Brasil, elaboradas nesse país por autores estrangeiros e publicados no exterior, bem como criações impressas de origem estrangeira incorporadas aos acervos nas primeiras bibliotecas brasileiras.
as quais colaboram diretamente para o desenvolvimento intelectual dessa nação. Essa é uma abordagem da Renata Santos, da Universidade Federal de Ouro Preto, que também vai agregar novas características, vai apontar novas características para o que ela vai chamar de patrimônio bibliográfico. Considerando a discussão sobre o conceito de raridade, a Valéria Gauss vai dizer que, ao nos referirmos ao livro raro e antigo como patrimônio bibliográfico, consideramos que se incluem no mesmo âmbito as coleções especiais, impressas, manuscritas ou digitais, além de gravuras, partituras e material sonoro, pois todos ocupam o mesmo universo em uma biblioteca. Por esse motivo, talvez devamos nos referir ao assunto aqui tratado como patrimônio escrito e iconográfico, podendo ser eventualmente sonoro ou cinematográfico. E aí também ela já vai abordar a questão do patrimônio iconográfico associado ao patrimônio bibliográfico, que é mais uma abordagem a ser associada, a ser considerada na hora que a gente pensou nas propostas de alteração da lei. Sobre a raridade relativa, e aí a gente trouxe aí essa fala do André Araújo sobre a questão da raridade relativa, para que nos ajudasse a pensar no sentido de que não ficar preso ao conceito de raridade formal ou ao conceito de raridade rígida. Então, o André vai dizer, outro aspecto a se considerar é que as bibliotecas são equipamentos culturais que possuem histórias distintas e colecionam livros e documentos sobre motivações diversas. É esta pluralidade que aponta para a necessidade de uma revisão crítica dos instrumentos de trabalho no campo da raridade bibliográfica, que são colocados como únicos, tanto do ponto de vista profissional quanto social. Bom, assim a gente termina essa massiva parte sobre o conceito de patrimônio bibliográfico, tentando trazer não uma questão de julgamento sobre o que é certo ou o que é errado, mas tentando trazer uma abordagem geral e do que está sendo discutido hoje, nesse momento, para que a gente possa ter insumo básico para a gente até fazer a análise da Lei 5471. Esse aí é um quadro comparativo, é uma análise comparativa entre os textos da Lei 5.471, de 68, que é essa que a gente fez a análise, e a PL 10.531. Por que isso? Porque após a gente fazer a análise da lei, não só dessa, como do Código Penal, como o Rafael vai falar, a gente encaminhou para uma deputada federal em Brasília o nosso texto, a nossa proposta de modificação da lei, juntamente com uma justificativa que pudesse embasar a nossa solicitação de mudança de lei. Então, por isso, ela está aí já em formato de PL 10.531. Na lei antiga, então, a gente pegou alguns tópicos da lei antiga e comparou com o que nós propusemos na PL, né? Então, por isso está repartida aí. Na Lei 5.471, ela dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos brasileiros. Esse é o preâmbulo, né? É o preâmbulo da lei. Você tem o número da lei e, logo abaixo, você tem o preâmbulo que diz do que trata essa lei. Então, já no preâmbulo, a gente identificou que somente livros antigos e conjuntos bibliográficos brasileiros seriam suficientes para representar o que seria o patrimônio bibliográfico brasileiro. E, com isso, então, a gente propôs que a mudança fosse para dispõe sobre a exportação de itens do patrimônio bibliográfico e iconográfico brasileiro. Depois a gente vai explicar por que o iconográfico está aí presente. Tá? O artigo 1º da lei, que está em vigência hoje, diz: fica proibida, sob qualquer forma, a exportação de bibliotecas e acervos documentais constituídos de obras brasileiras ou sobre o Brasil, editadas nos séculos XVI a XIX. A gente propôs, fica proibida, sob qualquer forma, a exportação de itens e acervos integrantes do patrimônio bibliográfico e iconográfico brasileiros com as seguintes características. No artigo 1º anterior,
dizia que as características eram as seguintes: inclui-se igualmente nessa proibição a exportação de obras e documentos compreendidos no presente artigo que, por desmembramento dos conjuntos bibliográficos ou isoladamente, hajam sido vendidos, coleções de periódicos que já tenham mais de 10 anos de publicação, bem como quaisquer originais e cópias antigas de partituras musicais. Aí, na lei que está em vigência hoje, ela é muito vaga ao chamar os itens ou os conjuntos bibliográficos de antigos. Então, a gente fez todo um levantamento bibliográfico e buscou, dentro do que já havia sido discutido ou apresentado na literatura brasileira, o que a gente pudesse propor para que houvesse uma objetividade nessa descrição, nessa categorização. Até porque a gente sabe que quem vai fiscalizar esse tipo de ação, de exportação desse tipo de material, nem sempre ele tem uma especialização ou uma qualificação necessária para fazer esse tipo de coisa, de fiscalização. Então, a gente tentou ser mais objetivo possível. Então, na proposta de lei, a gente colocou livros e folhetos que tratam sobre o Brasil, publicados até o século XIX, inclusive 1900. E aí a gente incluiu folhetos, eu não sei se vocês estão acompanhando. Então, a gente acredita que livro, somente a tipologia livro, não representa o patrimônio bibliográfico brasileiro. Estar contido só na tipologia livro não é suficiente. Livros e folhetos impressos no Brasil até o século XIX, inclusive 1900. Periódicos manuscritos feitos no Brasil ou relacionados com a história do Brasil, configurados como jornalismo epistolar. Exemplar ou conjunto de periódicos impressos cujo primeiro número ou volume, mesmo sobre outro título, tenha sido impresso no Brasil e sobre o Brasil até o século XIX, inclusive 1900. Partituras manuscritas ou impressas no Brasil de artistas brasileiros datadas até 1930. Então, vocês estão percebendo que está havendo a inclusão de outras tipologias, além também da gente tentar congregar aí a questão do item do periódico, e não só da coleção bibliográfica no geral. Da coleção bibliográfica, não, da coleção do periódico em si. Obras iconográficas impressas artesanalmente no Brasil, em qualquer técnica de gravura, ou que se relacionem com a história do Brasil até o século XIX, inclusive 1900. No artigo 2º, atualmente, a lei diz que poderá ser permitida, para fins de interesse cultural, a juízo da autoridade federal competente, a saída temporária do país de obras raras abrangidas no artigo 1º do seu parágrafo único. Então, aí a gente sublinhou aí, né, autoridade federal competente, e a gente acredita que isso deixou a margem aberta para qualquer autoridade federal competente, tendo ela, de fato, competência ou não para fazer esse tipo de avaliação. Então, a gente propôs da seguinte maneira: poderá ser permitida, para fins de interesse cultural, a juízo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a saída temporária do país de itens de patrimônio bibliográfico e iconográfico brasileiro abrangidos no artigo 1º dessa lei. A gente apresentou como uma atribuição do IPHAN esse tipo de análise por toda a expertise histórica e técnica que esse instituto possui e representa para o nosso país, além dele próprio também já ser responsável por esse tipo de regulação. No artigo 3º, atualmente, diz: a infringência dessas disposições será punida na forma da lei, e não diz que lei, só diz na forma da lei, devendo ser efetivadas pelas autoridades competentes as apresentações dela decorrentes. No parágrafo único, a destinação de bens apreendidos será feito em proveito do patrimônio público, sobre audiência do Conselho Federal de Cultura. Então, esse Conselho Federal de Cultura, ele é um órgão que não existe mais. Então, a gente propôs algumas mudanças aí também, que são as seguintes: a infringência desses dispositivos será punida conforme o artigo 334-A do Código Penal da lei, citou a lei,
devendo ser efetivadas pela autoridade competente as apreensões dela decorrentes. É o contrabando, né? Então, esse artigo 334-A, no Código Penal, se refere ao contrabando, deixando aí mais claro que tipo de crime que está sendo relacionado, e para o contrabando existe uma punição prevista na forma da lei. Fica obrigada, e esse ponto eu gostaria também de comentar, fica obrigada a autoridade competente a divulgar publicamente o patrimônio apreendido nos termos desta lei e buscar identificar sua procedência para efetuar a devolução. A destinação dos bens apreendidos será feita em proveito do patrimônio público, após esgotadas as buscas quanto à procedência do material apreendido, no prazo de 3 meses em audiência junto ao IPHAN. Por que isso? Na verdade, além da questão da recuperação das obras em si já ser algo bem difícil, nós também, na Fundação Oswaldo Cruz, tivemos repatriação de obras que significa um percentual muito pequeno de tudo que foi furtado, e, além disso, essas obras, depois de apreendidas, elas ficam num depósito por um tempo que não tem limites, né? E esse tempo que não tem limites, ele afeta as obras de determinada forma, em sua materialidade, muitas vezes de maneira irreversível. Então, você deixar as obras num depósito exposto sem a menor condição de preservação, de controle de temperatura, de acondicionamento correto, também ajuda a degradação da obra. E esse prazo fixado em 3 meses, ele é óbvio, é um prazo curto, propositalmente, para que se procure o dono, para que a autoridade competente que fez a apreensão tenha o compromisso rápido de procura desse dono, dessa origem dessas obras, e que, não encontrando, que dê uma destinação correta a elas. E aí a gente propôs que o IPHAN fosse também a instituição responsável para fazer esse tipo de avaliação. No artigo 4º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação e será regulamentada dentro de 60 dias. No nosso caso, só para finalizar, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Isso aí é um decreto-lei. É o decreto que rege a lei anterior que a gente acabou de mostrar. Esse decreto-lei, ele tem um problema, porque, na verdade, ele contradiz a lei. Quando na lei você diz que está proibida a exportação, aí ele vem e diz que você pode exportar desde que seja isso, isso e isso. Então, ela não está proibida, né? Então, ele entra em contradição com a própria lei. O decreto 65347, que regulamenta a lei 4.771 de 68, direciona a análise de autorização para a saída temporária de obras do país para o Conselho Federal de Cultura, Conselho Estadual de Cultura ou autoridade competente. O decreto expressa contradição quanto à aplicação da lei que proíbe a exportação de bibliotecas e acervos documentais dentro dos critérios estabelecidos. O artigo 4º do decreto prevê exportação e orientação, inclusive, sobre a comprovação para especificações que devem ser atendidas. Ou seja, a lei diz que não pode, o decreto não só diz que pode, como ensina, né, exige condições para que esses bens sejam exportados. Aí é uma imagem... Aí é uma imagem que é já a apresentação da PL 10.531 de 2018. Peraí, pior que estou sem óculos, né? Peraí. Ali em cima a gente tem o endereço, que todo mundo pode acessar essa PL, né? Aqui o inteiro teor dela, que aqui para vocês eu só li algumas partes efetivamente onde a gente fez a proposta de mudança, mas aqui vocês têm a condição de ler ela na íntegra. A justificativa também, né, Rafael? Aqui a gente também propôs uma justificativa para argumentar esses pedidos de mudança. E aqui você também pode manifestar aí a sua opinião e direcionar os seus comentários, as suas contribuições sobre o que você acredita que a lei vale a pena ser falado. A gente fez essa proposta
também porque o Rafael tinha uma pessoa em Brasília que conseguiu fazer essa proposta proposta de lei para que ela chegasse, de fato, a um congressista. Então, aqui... Tem a seta, né? Tô ligada. Ali tem a tramitação, que a gente pode acompanhar como é que está a movimentação desse projeto de lei dentro do Congresso. E mesmo agora, tendo um novo mandato, né, de deputados federais, a deputada foi reeleita e vai manter a sequência aí da nossa proposta de lei. Bem, agora, Rafael. Olá, boa tarde. Depois do almoço é complicado, né, gente? Bom, a gente fez igual o trabalhinho escolar aqui, dividimos em 2 etapas, né? A minha parte cabe à proposição em relação ao Código Penal e nós usamos como suporte dessa proposição a economia do crime e teoria da dissuasão, que são teorias que eu já tinha usado na minha tese. Convidar todos a ler a minha tese, caso tenham interesse. Foi sobre roubo e furto de livros raros. Analisei 15 crimes de 2003 a 2014, dos quais 11, aquela quadrilha famosa, era suspeita de ter cometido, né? Então, lá tem detalhes de cada um dos crimes. Esse da BN não entrou, o que a colega falou antes, na minha amostra. Mas temos casos da Fiocruz, CCLA de Campinas, Museu Nacional, Museu Histórico Nacional e, enfim, uma série de outros, né? Bom, o que a economia do crime diz? Ela tenta explicar os motivos do porquê que o criminoso comete o seu ato, né? O que ele fala? Que o criminoso age de forma racional. Então ele pondera ali, não significa que ele está de posse de todas as variáveis, mas ele pondera algumas variáveis para poder decidir se vai ou não cometer o crime. E ele pondera um ganho entre a atividade legal e a atividade ilegal, né? Então, se ele considera que na atividade legal ele vai ter um ganho muito mais alto que você caixa de um supermercado, por exemplo, ele pode decidir por isso. Aí vai depender das condições em que foi criado, do local, do nível de estudo e de uma série de outros fatores. Bom, e ele vai fazer uma relação de custo-benefício entre a ação também. Então, se os benefícios são muito altos, a gente tem que elevar os custos, e isso nós que trabalhamos nas instituições guardiãs desse tipo de acervo, temos um papel fundamental, que eu já vou falar depois, e a gente tenta elevar esses custos para que a equação fique a zero, e aí ele não tenha vontade de cometer esse crime, digamos assim, né? Então, a fórmula meio que matemática, né? O modo de estruturar essa teoria o crime é igual a B, que é o benefício, menos a probabilidade de prisão e os custos envolvidos na ação criminosa, né? Então, tudo depois do menos ali são custos na ação criminosa. E a teoria da dissuasão, ela traz quais são os custos envolvidos nessa ação, que é aí que a gente tem que agir e elevar para que zere aquela equação anterior. Bom, eu foquei na tese, né, e aí a gente também, que vai refletir nesse trabalho que nós propomos, a Marilis, Maria Cláudia e eu, nas ações legais que são possíveis da gente atuar, né. Bom, então são 3, é um tripé aí que eleva os custos, que traz percepção sobre os custos de forma legal, que é a eficácia policial. A gente já ouviu falar bastante da atuação da Delemap, até hoje a gente ouviu um pouco, mas ontem mais ainda, né? Tivemos o problema de ser meio ambiente e, ao mesmo tempo, patrimônio cultural. Eles têm um outro problema também, que é criar expertise, porque a rotatividade é muito grande, geralmente de 2 em 2 anos eles trocam o quadro, então a eficácia policial é um desses fatores e que a gente deve melhorar, mas não é o caso da nossa proposição aqui. A prevenção situacional é a segurança local da instituição que guarda esse acervo. Tá? Então, nós somos parte de um tripé. E se nossa prevenção situacional está falha, como a gente já ouviu vários relatos aqui também, nós também estamos contribuindo para que as percepções sobre o custo seja baixa. E o rigor penal, né, que é exatamente onde a gente atua aqui nessa proposição. Bom, vim para o lugar certo, né? Bom, a teoria da dissuasão diz que, além de aumentar a percepção dos custos sobre o criminoso, também
aumenta essa percepção de dar um entendimento, digamos, social para que aquela ação é condenada pelo Estado, né? Foi o caso de duas leis aí relativamente recentes, que é a Lei Maria da Penha, que a partir do momento que ela é promulgada, a gente tem um índice ali que o IPEA traz em 2015, né? De 10% menos homicídios nas residências contra a mulher, e a Lei Seca, uma diminuição, se eu não me engano, isso aqui é referente ao Rio de Janeiro, tá? De 43% de motoristas não alcoolizados aí. Esse dado foi... Oi? Menos, né? 43% menos motoristas alcoolizados. Em 2017, que saiu. As extralegais são aquilo que eu já tinha falado. Formação moral, religiosa, nível educacional, são variáveis um pouco mais difíceis de controlar, né, e de medir. Bom, uma situação, por exemplo, quando eu entrevistei o delegado da Delemap da época, para minha tese, ele falou o seguinte: olha, tudo bem, o Estado penaliza o Laércio, né, aquele famoso, e só que a família dele nem acha que ele é um criminoso. A família dele recebe ele de braços abertos. A sociedade em que ele mora recebe ele de braços abertos. Diferente, por exemplo, se é um assassino, né? Então, que a sociedade vai condenar aquela atitude ao ponto até de manter um certo distanciamento. Então, a questão de elevar também as penas aqui, como vocês vão ver que a gente propôs, é para trazer uma visão social de que aquele crime é realmente um crime muito importante para a sociedade, que está afetando muita gente, né? Bom, essas aqui são as 5 sentenças que o Laércio teve até hoje, tá bom? Em 2008, saiu daquele primeiro lá do Instituto de Jardim Botânico, aqui do Rio de Janeiro, depois do Palácio do Itamaraty, depois da Biblioteca Pública do Paraná. Aí, esse quarto é da Casa de Rui Barbosa e do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia juntos, tá? Mas o Laércio foi inocentado pelo Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. E o último Museu Nacional e Museu Histórico Nacional. Bom, o que a gente vê aqui, como a colega já tinha dito na apresentação anterior, a colega da BN, é que a pena base para furto qualificado, em todos esses casos ele foi condenado por furto qualificado, tá bom? Por furto qualificado é entre 2 e 8 anos. Então, qual que é a média entre 2 e 8 anos? É 5 anos, né? Então, vocês veem que ele pega geralmente a pena média, então ele pega a pena média em 2 casos, e depois ele pega uma pena abaixo da média, e veja, ele já era condenado por 2 crimes, só que não é considerado antecedente criminal enquanto não está transitado e julgado, tá bom? Então, quando se sai aquela terceira condenação, ele não pode ser considerado que já tinha cometido esse crime, porque ele ainda não tinha transitado e julgado. Mas, apesar que um já tinha ali, né? Mas o que a gente vê na leitura dos processos judiciais, eu li 7 aqui na Justiça do Rio, um em Curitiba e um em São Paulo, é que não necessariamente as justiças, esses sistemas judiciais conversam entre si, né? E aí, nessa pena de 4 anos, ele pega uma pena substitutiva. Veja, já é um ladrão condenado em 2 casos e pega uma pena substitutiva depois, né, no terceiro caso. Se a gente está falando aqui de elevação de pena, pensa que absurdo é isso, né? Ah, tá, mas olha lá, ele recebeu 12 anos depois e depois 10 anos. Já está bacana, né? Mas o que acontece? Isso aí saiu alta essa pena porque houve uma coisa chamada concurso de crimes, concurso material de crimes, que considerou que ele cometeu mais de um crime e aí somou a pena disso. Mas para furto qualificado, ele pega naquele quarto crime lá, ele pega 4 anos e 6 meses em um e 6 anos e pouco em outro para furto qualificado. E no último ele pega 3 anos e 6 meses. Ou seja, ele já poderia, nesse caso, se ele tivesse sido condenado só por furto qualificado, como foi o caso dos 3 primeiros, ele pegaria uma pena substitutiva também. Condenado em 5ª vez, ele pegaria uma pena substitutiva, né? Uma situação absurda. Então é isso que a gente tenta remediar com essa proposição que a gente traz aqui, tá bom? Bom, ontem foi citado pelo Edwin, né? Esse filme, American Animals, eu sugiro que vocês dêem uma assistida, é bem legal, né? Rir para não chorar, que foi um crime que aconteceu naquela universidade ali, e no Kentucky, em 2015, que tentaram roubar um Birds of America, que eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, porque é considerado o livro impresso mais caro do mundo, né? Eles tentaram furtar um,
Eu vou dar o spoiler do final, que eles foram pegos e condenados, né? Mas assistam ao filme. Além do Birds of America, pelo filme parece que eles não conseguiram levar o Birds of America, mas levaram um manuscrito medieval e uma primeira edição do Origem das Espécies. E eles eram réu primários, né, só para trazer um contraponto, e pegaram 7 anos cada sem direito de condicional. Tá? Bom, nem tudo são flores lá nos Estados Unidos também. A gente ouviu a palestra do... Quem esteve aqui ontem ouviu a palestra do Edwin, e teve o caso famoso de Yale, que o cara furta Yale e furta outras 8 instituições e pega 4 anos. Então, né, eu estou trazendo um contraponto bacana aqui, mas também tem os seus problemas. Né? Bom, então a ideia do que a gente propõe é ser uma ação afirmativa do Estado, é diminuir as chances do criminoso desse tipo de crime contra o patrimônio cultural, que ele pegue uma pena substitutiva. Então, a gente vai elevar, vou mostrar para vocês, a pena base, ou seja, só em casos muito específicos ele pegaria a pena mínima, que não é o caso, que a gente viu que pega a pena média, geralmente, então a gente vai elevar a pena e vai evitar que ele pegue uma pena mínima. E diminuir e aumentar o prazo prescricional. A colega deu um dos exemplos de prescrição, existem outros. O que ela deu foi a partir do indiciamento, né? Isso, né? Então você tem de quando o crime acontece até o indiciamento, você tem uma prescrição do indiciamento até a decisão em primeira instância. Não, até a decisão em primeira instância, depois você tem uma de primeira instância a transitada em julgado, outro prazo prescricional. São 3 propostas. Então, o que a gente propõe no trabalho? Que aumente a pena para furto qualificado. Na verdade, a gente traz um qualificador para cada um desses crimes aí. Né? As colegas de ontem de Pernambuco deu mais ou menos um exemplo sobre isso. O que é o qualificador? Por exemplo, se o meu celular está aqui, alguém passa correndo aqui, sai com ele, isso é um furto. Se não está ninguém aqui e a pessoa arromba aquela porta para pegar o meu celular, é furto qualificado. Por quê? Porque ele teve que passar por um obstáculo. Se ele falsifica a chave daquilo ali, é um furto qualificado. Então a gente traz um qualificador, um motivo de aumentar a pena, digamos assim, né? Para cada um desses crimes. Não existe roubo qualificado, tá bom? Apesar da gente propor um qualificador, não existe essa nomenclatura. Então a gente propõe que para furto qualificado o crime passe de 2 a 8 anos para 4 e 8 anos. Roubo, que aumente a pena em 1/3. Veja bem, se uma pessoa hoje furtar um veículo e passar esse veículo de um estado para outro, a pena dele que ele pegar ali em roubo vai aumentar em 1/3, porque ele fez isso, porque ele passou com o veículo de um estado para outro. Vejam bem, o veículo é mais importante que o patrimônio cultural nacional. Né? Então, a nossa proposição é que pelo menos iguale as penas, né? Pelo menos a qualificação. A receptação qualificada, então, passaria de 3 a 8 anos para 4 e 8 anos. Lembrem que, assim, pela justiça brasileira, até 4 anos de pena, você pode solicitar uma pena substitutiva. Né? Lógico que tem algumas restrições e tal, se o criminoso já é reincidente e tudo mais. Então, vejam, só se o cara for réu primário, no primeiro caso, o juiz não der a menor importância para o patrimônio cultural, para ele pegar a pena mínima, que seria 4 anos, e aí sim pegar uma pena substitutiva. Por isso que a gente propõe essa elevação. O peculato, que é muito engraçado, porque eu analisei esses 15 crimes da minha tese, e são crimes de grande proporção. Você pega o do Itamaraty, por exemplo, é enorme, e a colega aqui até falou também que não tem sinal de arrombamento nenhum, mas você não tem, nos processos judiciais que eu analisei, nenhum servidor arrolado no processo judicial como facilitador do crime. Né? Como que esses caras conseguiram? Né? É muito pouco provável que não tenha tido ajuda interna. Não estou acusando ninguém, assim, mas são crimes de grande proporção, que não se sabe como é que eles saíram com essas obras de lá, e não tem sinais de arrombamento. Então, tem chances, né, de ter um funcionário envolvido nisso. Mas nesses processos judiciais eu não encontrei nenhum funcionário arrolado como um dos criminosos, tá bom? Como pelo menos um dos investigados. Então, o peculato é porque dessas 15 instituições, a gente focou bastante no patrimônio cultural público, né, de direito público, em instituições de direito público, e o peculato é o servidor público tentar furtar alguma coisa do seu trabalho por
motivos por estar naquele cargo. E o contrabando a gente pede uma elevação de 2 a 5 anos para 4 e 7 anos. É o único que a gente mexe na pena final. Então a gente coloca assim, que se o crime for cometido contra o patrimônio cultural em guarda de instituição de direito público, que a pena passe daquela inicial para aquela que a gente propõe ali, a da segunda coluna, tá bom? Só no caso de contrabando, porque o contrabando diz o seguinte, que o objeto de crime tem que ser proveniente de algo que seja proibido, digamos assim. E o que é proibido, que a gente propõe na primeira lei, é o patrimônio bibliográfico, né? Então, que é proibido de exportação. Então, seria contrabando pegar esse patrimônio bibliográfico proibido de exportação e tirar ele do país, independente se ele mesmo que ele esteja no mercado legal, tá bom? Porque você tem coisas no mercado legal desse período. Bom, também é uma PL isso aqui, né? Um projeto de lei, é o 10.530. A deputada também aceitou de bom grado essa nossa proposição. Ele foi apensado a um outro projeto de lei, porque o Código Penal tem muitas propostas de alteração. Esse é um projeto de lei, eu estava dando uma lida lá, que também fala do roubo, principalmente roubo, furto e dano ao patrimônio cultural. Ele traz a mesma escrita que a gente coloca, a gente não conhecia ele na proposição de patrimônio cultural em instituições públicas, e ele traz o dano, que é uma coisa que a gente não traz aqui. No nosso caso, a gente focou muito nos agentes do crime, né? Em quem vem e pega nos acervos, em quem recebe isso, de quem vende e quem compra, né? Foi isso que a gente focou ali, né, naqueles crimes. E ele pede uma pena mais branda, uma elevação de 3 a 8 anos, por exemplo, em furto. A gente pede 4 a 8 anos. Né? Então, esses projetos são apensados e aí a comissão vai julgar qual que é mais pertinente, né, dentro do contexto nacional. Bom, algumas referências que a gente usou aí, de alguns colegas, né? E a gente agradece muito a atenção de todos.